beleza? Outro ponto muito importante são as estruturas lógicas de storage. Essas estruturas você não consegue ver, por exemplo, a nível de sistema operacional, tá? As estruturas lógicas você realmente vai conseguir ver de dentro do banco de dados, tá? Então as estruturas lógicas são realmente alguns elementos que foram criados, tá, na arquitetura do Oracle, para que você realmente consiga visualizar alguns componentes dentro da estrutura lógica. Quais são esses componentes? Basicamente, primeiro, os data blocks, que é a menor estrutura, o menor nível de estrutura que nós temos, tá? Que aí você tem um data block que corresponde ao específico número de bytes no disco, tá? Então, os data blocks. Os extends, tá? Os extends, ele é um número específico de blocos de dados contíguos logicamente, tá bom? Então, o extend é contido de vários data blocks, tá? Então, é uma estrutura meio que hierárquica, tá? Onde você consegue primeiro ver o data block, onde são estruturas menores, depois você vai para os extends, que é um número específico lógico contíguos de data blocks, tá bom? Que ele contém uma alocação dentro do banco de dados. E depois você parte para o nível de segmentos, tá? Os segmentos, ele é um conjunto de extends alocados para um objeto de usuário, tá bom? Então, o segmento, quando a gente fala de segmento, ele consiste em basicamente ou uma tabela ou um índice, tá? Isso são considerados segmentos dentro da arquitetura do banco de dados Oracle. E o que acontece com o segmento? Ele basicamente é um conjunto de extents que foram alocados e os extents são conjuntos de data blocks, tá bom? E é importante que vocês entendam aí sobre o que é um segmento, que é basicamente uma tabela ou um índice dentro da arquitetura do banco de dados. E depois nós temos mais uma estrutura lógica, que são as table spaces. As table spaces, elas são divididas aí basicamente em unidades lógicas que são chamadas table spaces, beleza? E as table spaces são basicamente a parte lógica, é um container lógico onde armazena os segmentos, tá bom? Então, cada table space ela vai ter uma associação física de um data file que a gente basicamente associou, a gente citou nas estruturas físicas, tá? Então, uma table space está totalmente vinculada a algum data file que você consegue ver lá no sistema operacional. E as table spaces vai ser basicamente o local onde você vai conseguir alocar as table spaces, onde você vai alocar os segmentos, tá? Todas as tabelas, índices vão estar todos dentro de alguma table space que você especificar dentro do seu banco de dados.